Quero mandar um abraço para todos que estão me assistindo aí pela internet e depois da mensagem que vai ficar aí à disposição. E quero pedir que Deus abençoe muito você aí do outro lado também, tá? E quero mandar um abraço, logicamente, para a minha igreja lá, a Brazilian Temple. Sábado que vem eu estou aí com vocês de volta já, tá bom? Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de João capítulo 21. Você já ouviu centenas, dezenas de sermões a respeito desse texto. E isso que eu acho maravilhoso na palavra de Deus. É que a palavra de Deus, ela nunca se esgota, ela nunca se acaba. Desde que a Bíblia existe, ela é a mesma. E sempre Deus traz para nós inspirações para a gente poder crescer com a sua palavra. E hoje nós vamos buscar tirar aqui algumas lições desse texto, dessa história que você conhece, do episódio da pesca. Isso aconteceu depois que Jesus tinha morrido, depois que ele tinha sido crucificado, e aí aconteceu esse texto que nós vamos ler agora. Encontrou aí na sua Bíblia? João capítulo 21, nós vamos ler o verso 1 até o 7. 1 a 7. Na minha Bíblia diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Verso 6. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Você já conhece esse texto, não é? A Bíblia fala de alguns homens que eram pescadores. Viviam da pesca. Pescavam, com os peixes que eles pescavam, eles vendiam, e com esse dinheiro eles sobreviviam. Compravam alimentos, compravam roupas. Eram pessoas simples, pessoas humildes, que praticavam uma das mais antigas profissões desse mundo, do ser humano, da humanidade. E assim eles, com esse dinheiro, pagavam as despesas do lar e sobreviviam. O texto fala que esse episódio ocorreu no mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia. E se você for lá no Google e colocar ali mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, você vai ver que o Mar de Tiberíades é um mar com águas muito claras. Talvez isso indique porque a Bíblia diz em um momento que eles foram pescar à noite, provavelmente porque as águas são tão claras que se fossem pescar de dia eles não teriam tanto sucesso. Mas a Bíblia diz que eles estavam cansados, mas a gente lê isso muito rápido. A gente precisa entender esse contexto, e aqui eu quero investir um tempo com vocês. A Bíblia diz que eles estavam cansados. Para mim, e aqui eu vou colocar a minha interpretação, eu entendo que cansados era muito pouco. Por quê? Pela sequência de acontecimentos que estão em volta desse texto. Eles tinham acabado de perder o mestre, que era quem eles tinham aprendido a conviver de forma muito intensa. E a Bíblia diz que eles estavam pescando a noite toda. E quantos peixes eles tinham apanhado? Nenhum. Nada. Eu entendo que esse cansado, ele era muito mais amplo. E eu vou tentar aumentar isso para a gente poder entrar no contexto. Em 2004, eu estava indo com o Quarteto Ministry fazer um evangelismo num domingo numa cidade do interior.
E nós estávamos os 4, mais o motorista, tínhamos uma besta, o carro, deixa bem claro isso, né? Estávamos todos no carro, indo pela Carvalho Pinto, que é uma estrada grande, com várias faixas que vão, várias faixas que vêm. E era um domingo, o sol estava brilhando, estávamos ali conversando, quando de repente apareceu uma nuvem e começou a chover. Sol e chuva, né? E quando começou a chover, eu olhei para mim e pensei, nossa, estou sem cinto. E eu me virei para pegar o cinto. Quando eu olhei do lado para pegar o cinto, não estava, olhei do outro, alguém dentro do carro disse assim, olha aquele carro. E quando nós levantamos, o que tinha acontecido? Um carro grande desses parrudos, acho que era uma Pajero, algum carro assim, que estava vindo do outro lado da pista. Com a chuva, ele aquaplanou, o motorista perdeu a direção, ele passou pelo aquele coisinho lá, o coisinho. A valeta, a vala, sei lá. Passou aquilo e veio direto na nossa frente. E só foi tempo de levantar a cabeça e tudo começou a rodar. Tudo começou a girar. E eu ainda sem cinto. A reação que eu tive foi cobrir a minha cabeça e eu não vi mais nada. Quando eu abri os olhos, o motorista ele estava assim, debruçado sobre o volante, e eu pensei na hora, esse foi. Na frente estava o pastor Paulo Reis, pastor Josué do meu lado, pastor Ero atrás, e nesse momento a minha reação foi fazer um checklist, né? Eu olhei e falei, bom, pernas estão aqui, braços estão aqui, coloquei a mão no nariz, está aqui, mas vai ter azar assim, podia ter diminuído a metade, bom, tá aqui, paciência. Cabeça, pus a mão na cabeça, quando eu olhei sangue, desmaiei, é verdade, desmaiei. Quando eu abri os olhos, eu já estava do lado de fora, deitado numa maca, com um imobilizador no pescoço, e o que você pode fazer nesse momento? Nada. Eu acho que a palavra que mais traduz o espírito deles nesse momento era algo semelhante a impotentes, desprotegidos. Você já se sentiu assim? Logo antes do meu casamento, de eu casar com a minha esposa, era recém-formado e fui num banco, morava em Santo André, transferir um valor para um amigo meu. E eu parei o carro na frente do banco, lá em Santo André, e entrei na agência para fazer a transferência. Entrou um cara dentro da cabine ali, do negócio que faz a transferência ali, e eu vi o vulto, e eu olhei e falei, ei, você tem que esperar lá fora. Quando eu vi, ele já estava do meu lado, com os braços cruzados, segurando um revólver. E ele era desse tamanhozinho, um tampinha, mas ele tinha um revólver na mão. E o que você pode fazer nessa hora? Nada. Mãe, você lembra daquele sentimento que você foi numa praia ou você foi num shopping e de repente você olhou do lado e falou assim, cadê meu filho? E percebeu que seu filho não estava mais do seu lado? Lembra esse sentimento? Eu acho que era alguma coisa semelhante a isso tudo que eles estavam sentindo. Eles não tinham segurança, eles não tinham proteção, eles se sentiam impotentes, porque depois de eles viverem uma vida, dias tão intensos ao lado de Jesus, eles até esqueceram quem eles eram. A um ponto que no dia seguinte, depois que Jesus tinha sido crucificado, eu acho que eles olharam um para os outros e eram assim, e agora? O que nós vamos fazer? Não tem mais Jesus para seguir, não tem mais milagres para a gente assistir, o que a gente vai fazer? Aí eles disseram, bom, vamos fazer a única coisa que a gente sabe fazer, vamos pescar. E o verso 4 diz que o dia já estava clareando e eles não tinham pescado nada. E sabe, gente, tudo que nós fazemos, nós esperamos algo em troca. Tudo, nós somos assim, o ser humano é assim. Tudo que a gente faz, a gente espera uma recompensa. Se eu estiver passando aqui, e qual que é teu nome, amigo?
o Diogo deixa cair uma caneta no chão. Aí eu vou ali, estou passando, estou caminhando no corredor, eu abaixo, pego a caneta e devolvo para o Diogo. O que você espera? Obrigado, não é? Se eu entregar, o Diogo olhar assim para mim e não agradecer, eu falei, não é estranho? Um dia eu estava indo para a escola, levar minha filha para a escola, e eu estava dirigindo meu carro, parei numa cruzamento, e um carro estava para atravessar, e ninguém deixava o carro passar. E eu parei, e eu fiz sinal para ele vir. E o carro veio, atravessou, e ele olhou assim, continuou reto, e eu falei, nossa, o que você espera que ele faça? O quê? Não é não? Pipi, valeu, nada. Ele passou, olhou e falou, amanhã quando estiver passando aqui, eu não vou deixar você passar mais. Não dá vontade? Tudo que a gente faz, a gente espera um retorno, a gente espera uma reação, a gente espera uma recompensa. E a Bíblia diz, e aqui entra o desafio, ok? A Bíblia diz que alguém apareceu na praia. Quem era? Quem era? Aí que está o problema, veja bem, e aqui nós vamos fazer um trato. Porque é muito fácil para nós, é muito cômodo para a gente ler esse texto que faz todo sentido na nossa cabeça, porque a gente sabe que quem estava na praia era Jesus. Mas a Bíblia diz que eles não reconheciam quem era, certo? Então eu quero desafiar você nesse momento agora, a gente se colocar no lugar dos discípulos. Não nós hoje aqui, dia 5, dia do aniversário do pastor, a gente lendo esse texto que a gente tem ideia, a gente sabe o que aconteceu. Não, o desafio é a gente agora imergir nesse texto com a mente, com a visão dos discípulos. Fechado? Quem era que apareceu na praia? Quem? Um estranho, certo? Beleza? Então vamos lá. De repente, um estranho apareceu na praia, e o verso 5 diz que esse estranho fez uma pergunta terrível. Ele perguntou assim, tem alguma coisa de comer? Isso é o eco, não sei se praia tem eco, mas essa tinha. Quando ele perguntou se tinha alguma coisa de comer, pensa comigo, o que esse estranho estava perguntando, o que tinha para comer? Lógico. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pescando. Em outras palavras, a pergunta que esse estranho fez é, pescaram alguma coisa? E eu vou te dizer, essa é a pior pergunta que alguém pode fazer para quem foi pescar e não pegou nada. É ou não é? Pensa só uma coisa. Nós adoramos quando as pessoas nos perguntam sobre as nossas vitórias. E às vezes não precisa nem perguntar, a gente já sai falando. Mas a gente odeia quando perguntam para a gente sobre as nossas derrotas. A gente odeia, quer ver? Você encontra um amigo que você não vê há um bom tempo. E você pergunta para ele, e aí, tudo bem? Ele provavelmente vai responder alguma coisa semelhante assim. Ele vai dizer, cara, tudo jóia, graças a Deus. Olha, o meu filho passou no vestibular de medicina, a minha filha se casou com um camarada gente boa. Não perguntei, não é? Eu só perguntei se estava tudo bem. Era só ele dizer, está tudo bem, pronto, já estava resolvido. Mas a gente adora falar das nossas vitórias. A gente adora falar das nossas conquistas, mas não das derrotas. Tanto que o contrário você nunca viu acontecer. Você chegar para um estranho que você não vê há um tempo e perguntar para ele, e aí, tudo bem? Ele dizer, tudo bem nada, rapaz. Meu filho já é a 10ª vez que ele reprova no vestibular para medicina. A minha filha está namorando com um safado, um sem vergonha. Você nunca vai ver isso. Por quê? Porque ninguém gosta de falar das derrotas. E essa pergunta tocava exatamente num momento de derrota. Pensa comigo uma coisa. Imagine um vendedor que não alcançou o alvo de vendas na sua empresa. Todos alcançaram, menos ele. Qual é a pior pergunta que alguém pode fazer para esse cara? Alcançou o alvo de vendas? Não é? Imagine o seu marido. Foi jogar futebol num domingo pela manhã e marcou um gol. Contra. Quando ele volta em casa, qual é a pior pergunta que você pode fazer para ele?
Amor, marcou um gol, não é? Imagine um pescador, alguém que saiu pescar. O seu marido foi pescar com os amigos no domingo e não pescou nada. Qual é a pior pergunta que você pode fazer para ele? Pescou alguma coisa, amor? Não é? Esse estranho estava tocando no fracasso deles. E eu vou dizer assim, eu vou me basear por mim, você se baseia por você aí. Mas eu pensaria assim comigo, quem é esse intrometido? Porque querendo ou não, eu sou o pescador aqui, eu sou o profissional aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Quem que é esse intrometido que vem me perguntar sobre aquilo que eu fiz a minha vida inteira? E sabe o que é mais interessante? A resposta deles para essa pergunta, que está no verso 5. A resposta deles foi muito interessante. Sabe o que eles responderam? Não. Pescaram alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque a nossa tendência, quando nós somos questionados sobre os nossos fracassos, a nossa tendência é explicar. A nossa tendência é enrolar, é dar uma desculpa. Veja, um vendedor que todos alcançaram o alvo de venda da sua empresa, menos ele. Você chega para ele e fala assim, e aí, alcançou o alvo de vendas? Ele vai dizer, não, sabe o que é? Não é assim, é que é julho, a pandemia, não é? Pandemia, então, sabe, só que todos alcançaram, menos ele. Seu marido fez um gol contra. Você pergunta, amor, fez um gol? Veja, não é assim, eu fiz, mas eu fiz um gol assim, com uma outra perspectiva, entende? Gol é gol, né amor? Gol é gol. Você pergunta para um pescador, você pescou? Ele vai tentar explicar, vai dizer, não, é que o anzol que eu usava não era o anzol próprio, a água estava muito molhada, não sei. Vai dar alguma desculpa, porque essa é a nossa tendência. Quando nós somos questionados sobre os nossos fracassos, a gente tenta explicar. Mas a resposta que eles deram foi não. Foi uma resposta curta. E sabe quando a gente dá respostas curtas? Quando a gente não quer que a conversa continue. Já notou isso? Não. Por que não? Porque não. Pronto. Não fica rabicho. Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu morava aqui no Brasil, me ligavam, não sei se ainda fazem isso, mas ligavam direto oferecendo cartão de crédito. Ainda fazem isso? A ligação geralmente começa assim, Senhor, nós estamos te ligando porque o Senhor é uma pessoa muito importante para nós. Eu falei, bom, se não é da minha família, tem alguma coisa aí. Como assim muito importante? Eu já perguntava, é cartão de crédito? Não, Senhor, é uma nova modalidade de aquisição de bens. É cartão de crédito? Não, eu não quero, eu já tenho o cartão. Aí ela pergunta assim, mas o seu cartão oferece milhas? Aí diz assim, sim, 1.5. Falei, mas o nosso cartão oferece 1.6. Se não pode dizer, falei, o senhor, não quero. Por quê? Por que não? Você não pode dar desculpa, porque senão a conversa continua. Um dia eu estava caminhando numa calçada, aqui em São Paulo, e a gente tinha mudado recentemente para um apartamento que tinha uma varanda, uma sacada, e eu queria colocar uma rede ali na sacada. E eu caminhando, pensando na vida, andando, e eu vi um cara vindo com várias redes no ombro. E eu fiz a bobagem de perguntar para ele o preço. Eu olhei para ele e falei, escuta, quanto que está a rede aí? Ele falou, R$200. E eu que estava caminhando para lá, falei, tá bom, obrigado. E continuei. Aí ele mudou o caminho e começou a andar atrás de mim. Ele falou assim, mas eu faço por 150. Eu falei, não, obrigado, eu só queria realmente saber o preço e tal. E ele vindo agora atrás de mim. Ele falou, mas eu faço por 100. Eu falei, não, eu realmente só queria saber o preço. Ele falou assim, eu faço 2 por 100. Eu falei, o quê? Era 200, agora 50 cada? Como assim? Mas eu falei, não tem que olhar. Quando para no farol, com o carro no farol, não vem aqueles caras oferecer brinquedo e coisa, e quando tem brinquedo, e eles veem que tem criança dentro do carro, vem criança, não é assim? Então, quando eu via, eu falava, filho, olha para baixo. E eu olhava para baixo, e eu ficava olhando pelos lados. A hora que o carro do lado andava, eu ia embora. Porque se você olhar, ele, não pode. Não, acabou. Não pode ficar gancho, não pode ficar rabicho. Por isso a resposta foi não. Por quê? Por que não? O verso 6.
leva essa história para um nível muito interessante. Porque agora, aquele estranho que estava lá na praia, perturbando, perguntando, eles cansados, doidos para voltar para casa, tomar um banho, descansar, frustrados, não pegaram nada. Agora aquele estranho começa a dar palpites, o que piora ainda mais a situação. E ele disse assim: lancem do lado direito, eito. Olha, eu queria ser uma mosquinha para estar ali naquele barco. Mas um dia eu vou perguntar para eles, mas naquela hora, cansados, desanimados, desprotegidos, impotentes, frustrados, a única coisa que eles não precisavam era de um estranho dando palpites no que eles faziam a vida inteira. O comentário bíblico adventista, olha que coisa interessante, ele dá a entender que muito provavelmente o lado direito do barco era o lado da praia. Agora pensa comigo, se isso é verdade, se o lado direito do barco era o lado da praia, o lado direito do barco era o lado mais raso ou mais fundo? Não precisa ser pescador profissional para entender que os peixes estariam do lado mais fundo e não do lado mais raso. O palpite que esse estranho estava dando não fazia o mínimo sentido, não fazia a mínima lógica. Agora vai ficar perigoso. Estão entendendo? Além de ficar dando palpite, está dando palpite no que não tem a mínima noção. E se eu fosse um daqueles discípulos ali, eu falava: ô meu pai, era só o que faltava. E eu não sei, vamos contextualizar isso, mas eu acho que um deles olhou, sei lá quem, olhou e falou assim: ó, quer saber? É o seguinte, gente, ele está dando palpite, esse cara aí, esse estranho até agora, está se intrometendo, e o negócio é o seguinte: se a gente não jogar, quando nós estivermos indo embora, nós vamos ter que sair pela praia, e ele vai estar ali na praia. E quando a gente estiver passando, ele vai ficar dizendo: tá vendo? Não pegaram nada porque não fizeram o que eu falei. Tá vendo? Se tivesse jogado do jeito que eu falei, teriam apanhado. Como não jogaram, mas já conhece isso, né? E aí eles falaram: quer saber? Vamos jogar. Porque a gente vai jogar essa rede, nós não vamos pegar nada, mas pelo menos a gente vai sair e ele não vai ter motivo para ficar falando mais nada depois, que a gente não vai ficar mais nada. Então vamos lá, pegaram a rede, jogaram. Você sabe que tem uma técnica para se jogar rede, né? Tem até a tarrafa, tem um jeito que você põe uma parte no dente, você segura com o dente, porque se a rede não cair aberta, não pega nada. Eles jogaram de qualquer jeito, vai, joga. Pronto, tira, vamos embora logo, vamos ir para casa. E quando eles puxaram a rede, um deles começou a puxar a rede. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Chega aqui, dá uma ajuda aqui. Eles começaram a puxar e a rede não vinha. Olha, eu acho que enroscou em algum tronco lá embaixo. Eu acho que prendeu em alguma pedra. Ei, gente, vem aqui ajudar para a gente ir embora logo. Todo mundo veio para o lado do barco. E eles começaram a levantar a rede. E foram puxando, todos eles. Quando a rede chegou na flor da água, o que a Bíblia diz que aconteceu? Fala para mim. Fala para mim, o que a Bíblia diz que aconteceu? A rede estava cheia de peixes. Há um detalhe aqui que eles se esqueceram. É que o lado direito do barco era o lado mais improvável. Era o lado mais impossível. Era o lado mais difícil de alguma coisa acontecer. Mas eles esqueceram de um detalhe. O lado direito era o lado onde Jesus estava. E onde Jesus está, o improvável se torna real. O impossível se torna possível. Os sonhos se tornam realidade. E aí eu pergunto: aonde você tem jogado as suas redes? De que maneira você tem jogado as suas redes? Baseados na sua lógica? Baseados na sua experiência? Baseados no seu conhecimento? O que está motivando você a lançar
as suas redes, na sua capacidade. No verso 7, a Bíblia diz assim, que o discípulo a quem Jesus amava, quem era esse? João. João olhou para Pedro e disse assim, agora sim, não é um estranho. Quem é? É Jesus. E Pedro não aguentou. Pedro não podia esperar. Colocou a roupa, pulou no mar e foi encontrar Jesus. Porque não dava tempo de ficar esperando. Eu lembro de um domingo. Eu recém tinha saído da Voz da Profecia e assumido o distrito de Vila Carrão, aqui em São Paulo. Isso era por volta de 2004, 2005, por aí. Eu tinha 5 igrejas no meu distrito. E eu, um domingo à noite, estava fazendo um evangelismo nessa igreja. E naquela época eu levava o projetor, as igrejas ainda não tinham, cada igreja um projetor. Eu levei o meu projetor, o computador para conectar. Eu cheguei na igreja, cheguei antes, estava montando as coisas lá na frente. A igreja estava ainda vazia, algumas poucas pessoas apenas. E uma irmã da igreja chegou até mim e falou assim, pastor, posso te apresentar 2 pessoas? Eu falei, pode, deixa eu só acabar aqui, conectar uns cabos, conectei. E ela falou assim, vem aqui, eu quero te mostrar. E ela me levou até o fundo da igreja assim. Nos últimos bancos tinham 2 mulheres sentadas. Uma eu conhecia, era uma moça que eu tinha batizado há uns 3 meses antes. E do lado dela, uma outra senhora, que eu percebi que quando ela entrou, ela deveria em algum momento ter tido algum AVC, porque eu percebi que ela tinha, sabe quando a pessoa tem a metade do corpo, ela anda com dificuldade? Eu percebi que alguma coisa relacionada à saúde aconteceu com ela. E aí a irmã Creuza, lembro o nome dela, ela me levou até ali para apresentar as 2, e eu, oi, como vai, tudo bem? Cumprimentei a moça que eu já conhecia, eu tinha batizado ela, e aí quando eu fui cumprimentar a outra senhora ao lado dela, a moça disse assim, pastor, essa daqui é a minha mãe. E eu cumprimentei ela, falei, olha, muito prazer, seja bem-vinda. E eu notei que algo assim diferente aconteceu, porque ela segurava na minha mão e não soltava. E ela ficava me encarando e eu, olha, bem-vinda e tal, e eu já não sabia mais o que falar. E ela não me soltava, eu falei, será que ela vai deixar eu ir embora com a minha mão ainda? E eu cumprimentando e... até o momento que ela soltou tal, ok, olha, fiquem à vontade, voltei e aí aconteceu a programação, o culto e tal. Eu lembro que naquela noite o tempo cedeu um pouco e elas tinham vindo de táxi para a igreja. Eu me ofereci, falei, olha, eu posso levar vocês para casa, onde vocês moram? E eu levei elas para a casa delas. O dia seguinte era segunda-feira, o dia do descanso do pastor, não é? E tocou o telefone em casa, eu atendi, era a irmã Creuza. A irmã Creuza falou assim, pastor, sabe aquelas 2 mulheres que eu te apresentei ontem lá na igreja? Eu falei, sei. Falou assim, olha, a filha, ela quer conversar com você. E eu, mas alguma coisa aconteceu? O homem também é curioso, viu, gente? Eu falei, alguma coisa aconteceu? Ela falou assim, olha, eu não posso falar. O senhor tem que ligar para ela que ela vai contar. Aí eu fiquei mais curioso ainda, né? E aí eu liguei para ela. Ele disse assim, pastor, é o seguinte... Você notou que ontem, quando você cumprimentou minha irmã, a minha mãe ficou te encarando? Eu falei assim, olha, eu notei, lógico. Ela ficou segurando minha mão, mas como eu percebi que ela tem um problema físico, lógico, relevei e tal. Ela falou, não é nada disso, pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Há 5 anos atrás, a minha mãe teve um sonho. A minha mãe nunca entrou numa igreja. Para dizer que ela nunca entrou numa igreja, abriu uma igreja aqui na rua que a gente mora, uma garagenzinha, ela foi um dia, não gostou, não foi mais. A minha mãe nunca foi numa igreja nenhuma. E ontem à noite eu chamei a minha igreja, eu sempre chamei minha mãe para ir para a igreja, ela nunca aceitou. Ontem à noite eu chamei e ela aceitou. E ela veio para a igreja ontem e depois que ela te cumprimentou e você foi lá para frente, ela olhou para mim e falou assim, filha, é ele. E eu do outro lado da linha falei assim, eu? O que eu fiz? Não fui eu não, hein? Ela falou assim, pastor, é o seguinte, não é nada disso. Há 5 anos atrás, a minha mãe teve um sonho. E nesse sonho, ela estava num lugar
que pelos bancos ela entendeu ser uma igreja. E alguém da frente, em um momento, se dirigia até ela, no banco onde ela estava, e conduzia ela até a frente da igreja, até a parte lá do púlpito, da plataforma. E quando ela viu você, ela disse: filha, é ele que eu vi no sonho, há 5 anos atrás, me levando para a frente da igreja. Sempre quando eu conto isso eu me arrepio. Eu falei assim: mas ela nunca veio, pastor, ela nunca veio, não tem a mínima chance de ela ter te visto antes. Eu falei: você não tem CD do quarteto? Eu falei: não tenho, pastor, eu fui batizado há 3 meses, não tenho nada. E ela falou: só que tem um problema. Eu falei: o quê? Ela quer se batizar, porque ela entendeu que essa pessoa estava conduzindo ela para frente. Ela entendeu que ela estava se entregando. Quando ela te viu, ela falou: é isso daí, é o sonho. Ela quer se batizar. Eu falei: olha, tá bom, só que tem um probleminha. Eu não sou ordenado. E um batismo, um casamento, só pode ser feito por um pastor ordenado. Eu falei: mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar o presidente da minha associação, vou contar para ele a história do sonho, vou pedir para que ele me autorize a fazer. Caramba, a gente vai realizar um sonho, Deus, o sonho de Deus. E eu fui falar com o meu presidente. E eu contei tudo isso que eu contei para vocês agora, contei para ele. E falei assim: pastor, o senhor me autoriza a fazer esse batismo? Ele disse: não. Não. Falei: mas pastor, o sonho... Eu falei: não, porque se abre exceção para um, tem que abrir para outros. Olha, não, a gente chama outro pastor para te ajudar, ele vai lá e faz o batismo. Eu não fiquei chateado, porque a gente não fica chateado com o presidente, né? Não é bom. Aí eu falei: caramba, e agora? Aí chamamos 2 pastores, nós tínhamos 19 pessoas para serem batizadas naquele sábado de manhã. E eu falei assim: a Aldinete, era o nome dela, deixa ela sentada na ponta do banco, e ela vai ser a última a ser batizada. Ok. E assim foi uma festa muito bonita. 1 a 1 sendo batizados. E aí quando chegou na vez da Aldinete, eu falei: gente, agora espera um pouco. E aí eu contei para a igreja, isso que eu acabei de contar para vocês. E aí eu falei em um momento, falei assim: gente, agora nós vamos fazer o sonho de Deus se tornar realidade. Nós vamos ver o impossível se tornando possível. Nós vamos ver o improvável se tornando real. E eu caminhei até onde ela estava e falei assim: Aldinete, vem comigo. E ela veio comigo até lá em cima e ela foi batizada. Amém. Isso era o sábado. No domingo de manhã, o interessante é que eu morava num apartamento que era assim, eu nunca morei tão perto da igreja como essa época. Para morar mais perto, só se eu morasse dentro da igreja. Tinha a igreja, atravessava a rua, era o meu prédio. E da janela do meu prédio eu via a igreja. No domingo seguinte, eu estava lá em casa, tinha algumas louças para serem lavadas. Eu estava ali na cozinha, na frente da pia, e olhando pela janela a igreja, lembrando da festa que tinha acontecido no sábado anterior. Quando de repente me caiu a ficha, e eu falei: caramba, eu não tinha percebido isso. Sabe, a gente às vezes é muito lerdo para pegar algumas coisas, a gente é meio devagar para entender algumas coisas que Deus faz. Eu falei: lógico, olha só que coisa incrível. Foi Deus que orientou meu presidente a dizer não. Sabe por quê? Porque o sonho não mostrava que eu batizava ela. O sonho não mostrou isso. O sonho mostrou que eu conduziria ela, mas não mostrou que eu batizaria ela. E quando o meu presidente disse não, ele estava unicamente seguindo o sonho de Deus. E naquele momento eu tive um sentimento assim: uau, como Deus é perfeito. E eu caí de joelhos ali na frente da louça e comecei a orar para Deus: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida dos detalhes. E depois eu até pensei: ainda bem que minha mulher não passou ali, senão eu ia dizer: você está orando para não lavar a louça? E naquele dia eu entendi, gente, que Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do improvável.
Ele é quem cuida dos detalhes da sua vida. Você acha que Ele não está preocupado com você? Você acha que Ele não está preocupado com os seus sonhos? Você que está me assistindo, você acha que Deus, Ele não conhece você? Ele não sabe o que você precisa? Muitas coisas a gente quer, mas Deus sabe que nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. A mensagem que eu quero deixar com vocês nessa manhã são duas. Primeira, não jogue suas redes esquecendo de Deus. Jogue suas redes onde Ele está. E sabe? Nesse processo, em algum momento, Ele vai pedir para você jogar as suas redes em lugares improváveis, estranhos. O lado mais raso não faz sentido. Muitas vezes Ele vai pedir coisas para você que não fazem sentido. Como assim? Em meio a uma pandemia, não trabalhar de sábado? Como assim? Perder um ano da faculdade por causa de uma sexta-feira à noite? Como assim? Para muita gente essas coisas não fazem sentido, mas se Jesus está ali, é ali que você tem que jogar as suas redes. Porque o maior risco que você corre é ter uma rede cheia de peixes. Querido Jesus, nessa manhã nós levantamos o nosso pensamento a Ti, dizendo: como o Senhor é perfeito, como o Senhor é maravilhoso. Temos lançado a nossa rede e repetidamente ela tem vindo vazia. E a gente se sente frustrado, a gente se sente abandonado, desamparado e desprotegidos. Mas o Senhor está aí. E o Senhor nos ama tanto, o Senhor se importa tanto com a gente, que o Senhor não se esquece dos detalhes. Alguém aqui nessa igreja, ou alguém que está me vendo pela internet, todos nós estamos precisando entender melhor o Teu amor. A forma como o Senhor age não é a forma como nós agimos. O Seu tempo não é o mesmo tempo que o nosso. Nós vemos impossibilidades, nós vemos barreiras. Mas quando o Senhor olha, o Senhor vê oportunidades, o Senhor vê chances. E nós queremos entregar a vida nas Tuas mãos, porque o Senhor sabe o que o Senhor faz. Muito obrigado porque nós estamos aqui juntos adorando o Teu nome. E o Senhor tem nos protegido dessa doença. E nós estamos aqui felizes, louvando o Teu nome. Porque a única coisa que a gente pode fazer é entregar a nossa vida nas Tuas mãos e esperar que o Senhor cuide de nós. Mas nós queremos lançar a rede onde o Senhor está. Perdoa os nossos pecados, perdoe a nossa distância, perdoa a nossa incredulidade. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, cantar o hino de número 91 do nosso cenário, Jesus é melhor. Jesus é melhor.
do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Só as mulheres cantam. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça. Só os homens. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade. Todos juntos, bem forte. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Querido Deus, 1000 vezes é pouco, mas muito mais que 1000 vezes nós preferimos servir o Senhor. Nos colocamos, nos derramamos em Tuas mãos, entendendo que nós somos dependentes de Ti. Tudo que nós somos, tudo que nós somos e temos por causa do Teu amor por nós. Que o Senhor crie uma redoma de proteção a cada um de nós contra o pecado, contra essa doença. E a gente sonha, Pai, a gente sonha no dia que o Senhor vai voltar para levar a gente para um lugar onde não vai ter mais nada disso. E esperamos que esse dia aconteça logo. Em nome de Jesus, amém.